Boa tarde, então, dando continuidade à nossa palestra sobre sala de aula invertida, nós vamos fazer agora uma atividade prática. O que é atividade prática? Nós vamos fazer como se nós estivéssemos em sala de aula, fazendo uma videoaula. Pode ser na metodologia em Flip, onde nós podemos fazer com que os alunos assistam a videoaula no momento presencial. Isso é muito usado para quem tem alunos que trabalham, como é o caso do curso de Sistemas de Informação aqui no campus de Frederico Westphalen. Aqui no campus, quando eu estou aqui, né? Mas no campus, porque essa atividade vai ser feita em Frederico Westphalen e em Palmeira das Missões também. Então, meu aluno trabalhador que não tem tempo de assistir a videoaula ou tem muitas outras atividades, eu posso aplicar a videoaula na sala de aula presencial e depois fazer a atividade interativa. Ou o aluno vai assistir essa videoaula em casa, no ônibus, quando ele estiver vindo para a universidade, pode ser só um áudio, pode ser nesse modelo em que eu tenho uma apresentação no PowerPoint, pode ser uma videoaula em que o professor apareça falando algum determinado conteúdo. Então, para começar, como é que os alunos assistem a videoaula? Vocês agora são meus alunos da videoaula. Assistir, escutar e processar. É como ler. Não adianta eu só ler correndo e não entender nada. Eu tenho que entender aquilo que eu estou lendo. Eu tenho que tentar compreender aquilo que eu estou lendo. A sala de aula invertida não precisa ser somente baseada em videoaulas. Eu posso usar livros, eu posso usar apostilas, capítulos, resenhas. Depende muito do tipo da disciplina. Mas o James Bergman, que é um dos principais autores da sala de aula invertida, ele fala muito na questão da videoaula. Videoaula ou também a questão somente do áudio. Então, os nossos alunos, e vocês agora são meus alunos, vocês têm que escutar, processar, fazer pausa. No caso aqui não vai ter pausa, que a gente está fazendo a metodologia em Flip, né? Mas se vocês estão em casa, no celular, no ônibus, vocês vão pausando a videoaula e vão anotar. E por incrível que pareça, a anotação é no papel, tirando todo o instrumento tecnológico, né? No final da videoaula, nós vamos fazer uma avaliação formativa. Então, um exemplo. Vocês vão registrar 3 coisas que aprenderam, vão fazer 2 perguntas e uma dúvida principal. E isso vai ser usado pelo professor para fazer atividade interativa em sala de aula. Ou na metodologia em Flip, logo após assistir o vídeo com seus alunos em sala de aula presencial, ou eles assistirem o vídeo em casa e na próxima aula, então, vai ser feita essa atividade. Como é que funciona essa atividade? Ela dá muito mais trabalho para o professor do que uma aula tradicional. Eu chego com os meus slides prontos, eu sei o que eu vou ver, quanto tempo eu vou levar, se eu vou conseguir cumprir 4 períodos, 2 períodos, eu já tenho mais ou menos ideia das perguntas que os meus alunos vão fazer, e geralmente eles não fazem pergunta nenhuma. Eu vou dizer assim para os alunos, alguma dúvida? Aí ninguém fala nada, eu digo no final da aula, que não tem dúvida, está liberado por hoje. E eu vou bem feliz, né? Ninguém fez pergunta, que bom. Eu trouxe minha aula pronta e aconteceu tudo o que eu queria. Nada, né? Não aconteceu nada porque o aluno não interage, fica ali morto na sala de aula e eu dou a minha aula de um conteúdo que eu já sei, de um conteúdo que eu às vezes já sei decor. Eu não preciso aprender aquele conteúdo, eu não ensino aquele conteúdo para ninguém, meu aluno também não aprende aquele conteúdo. E nós vamos embora como se tudo tivesse maravilhoso no chamado pacto da mediocridade, né? Eu finjo que ensino, meus alunos fingem que aprendem. E isso não pode mais acontecer. A aprendizagem tem que ser significativa, a aprendizagem tem que ser prazerosa. Então, quando eu projeto uma videoaula, quando o aluno assiste a minha videoaula antes e chega na sala de aula, nós vamos interagir. E eu vou questionar aluno por aluno, fulano, beltrano, cicrano, o que você aprendeu? E quando eu digo questionar, não é só, ele aprendeu tal coisa, eu ouço e segue o baile. Não, não segue o baile. E o feedback? Como é que eu relaciono aquilo que aprendeu com o conteúdo que a gente está estudando? Que pergunta você tem para me fazer? Como é que eu respondo aquela pergunta? Como é que a minha resposta se relaciona com o conteúdo que eu estou ministrando? Tenho resposta para todas as perguntas? Não. Pode ser que meu aluno faça uma pergunta que eu não estou preparado. E isso não acontece muito na aula tradicional. E aí eu tenho que dizer para o aluno a verdade. Ninguém sabe tudo de coisa nenhuma. Eu vou procurar a resposta. Na minha experiência, eu tenho feito isso com os meus alunos em diferentes disciplinas. Eu ministro 4 disciplinas diferentes no campus de Frederico. E não tem acontecido de algum aluno fazer alguma pergunta que eu não sei responder. Até porque são disciplinas que eu ministro há bastante tempo e eu sou professor há quase 30 anos. Então acho que a experiência ajuda muito a gente, né? Mas isso não quer dizer que eu sei tudo, não sei. E daqui a pouco o aluno faz uma pergunta que eu não vou saber responder. Quando eu comecei a minha carreira como professor, eu era muito jovem, eu terminei a graduação e eu já era professor no ensino médio
Antes de terminar a graduação, era professor em cursos livres, e quando terminei a graduação, eu comecei a dar aula na graduação. Logo em seguida, sem ter pós-graduação nenhuma. E eu tinha muito medo, eu ia para a aula e eu estudava muito. O meu medo era o aluno fazer uma pergunta e não saber responder. Então eu me preparava demais, eu preparava as aulas, eu preparava exercícios, eu já tentava prever todas as possíveis perguntas imagináveis que o aluno ia fazer. E às vezes eu quebrava a cara, porque o aluno fazia uma pergunta que eu não tinha preparado. É que nem um colega meu, um aluno meu, que foi trabalhar na Dell e faz muitas reuniões virtuais, videoconferências, webconferência, todas em inglês. E ele disse que a primeira que ele foi fazer, ele se preparou muito e ele treinou todas as possíveis perguntas que os colegas dele, era uma reunião com a Índia, se eu não me engano. E ele disse que treinou todas as possíveis perguntas que os colegas indianos dele da Dell iam fazer. E ele disse que a primeira pergunta não estava na lista. E aí ele já se quebrou. Começou bem, sabe? Começou já com o pé esquerdo. Não, ele começou com o pé direito. Aí ele viu que não adiantava ele treinar todas as perguntas e todas as respostas, porque aquilo era interativo, era ao vivo, não era gravado, não adiantava, ele não tinha como saber todas as perguntas e todas as respostas. Então isso acontece na sala de aula também. Não adianta a gente querer treinar tudo. Né? Por que tem que ser no papel? Vários autores, inclusive o James Bergman, que é um dos autores que eu estou usando para estudar muito a questão da sala de aula invertida, colocam que a anotação em papel é mais importante e mais significativa. A aprendizagem significativa. Eu posso algumas vezes ter que ver menos conteúdo, não conseguir cumprir o programa da disciplina porque eu estou fazendo muitas atividades interativas, mas o que o aluno vai levar de aprendizagem significativa é muito maior. Não adianta eu cumprir todo o conteúdo e o aluno não aprender nada, passar por média 7 ou fazer o exame e tirar média 5 e no semestre que vem ele não lembra mais nada do conteúdo. Eu prefiro que ele saiba, que eu veja menos conteúdo e que ele saiba mais sobre aquela quantidade menor de conteúdo que eu vi, do que ele para o próximo semestre não levar nada do que eu ensinei. Na verdade, do que eu ensinei não, né? Nada do que nós compartilhamos de conhecimento juntos em sala de aula. Então, que atividades eu posso fazer em sala de aula para trabalhar com sala de aula invertida? Eu vou fazer uma videoaula que o aluno vai assistir em casa, um áudio que ele vai ouvir no ônibus, uma videoaula como essa usando o PowerPoint, em que eu posso colocar no Moodle, posso colocar no YouTube para ele assistir antes da aula, ou fazer a metodologia em Flip. E aí quando chegar na sala de aula eu faço o quê? Um monte de coisas. Depende muito da disciplina, da área em que vocês estão trabalhando, se é biologia, se é matemática, se é física, se é sociologia, se é jornalismo, se é programação de computadores, se é uma disciplina prática da agronomia, se é uma disciplina prática da engenharia florestal, se é uma disciplina que usa um laboratório de química, um laboratório de águas, é muito relativo. Não existe uma receita de bolo igual para todos, porque as disciplinas não são iguais, as ciências não são iguais, os cursos não são iguais, nós não somos professores iguais, nossos alunos não são iguais. Então eu tenho alguns exemplos, projetos, experimentos, discussões, simulações, jogos, estudos de caso, resolução de problemas. Vamos ver alguns deles aqui como exemplo. A ideia é fazer uma videoaula curta. Questão dos jogos, toda a questão de usar o jogo na sala de aula, mesmo que não seja um jogo criado para isso, ele passa a estar dentro do contexto dos processos de ensino-aprendizagem, então a gente chama isso de um jogo educacional. Se ele for no computador, ele é um jogo educacional digital. Então, como está escrito ali, eu também posso usar um jogo de tabuleiro. Daqui a pouco eu vou ensinar xadrez, ensinar ou estimular o raciocínio lógico e matemático do meu aluno jogando xadrez. Tem muito projeto sobre isso. E não precisa ser o xadrez no computador. Tá? Então vocês podem procurar nas áreas em que vocês estão trabalhando que tipo de jogo já existe para estudar zootecnia, biologia, agronomia, matemática, administração, jornalismo. Com certeza deve existir. Essa aprendizagem que a gente chama de aprendizagem baseada em jogos é diferente do termo gamificação. Gamificação é eu trazer para dentro da minha sala de aula conceitos de games. Por exemplo, eu fazer recompensas, premiações, competições, tipo gincanas, para o aluno se motivar, chegar no final do semestre, quem foi melhor vai ganhar um prêmio. Isso é gamificação. Isso não é aprendizagem baseada em jogos. Os jogos que nós fizemos na FECEM, só para vocês terem uma ideia, são jogos voltados para a educação básica. Um jogo chamado Vamos às Compras. Esses jogos todos são de um grupo de pesquisa chamado IAT, Inteligência Artificial e Tecnologia Educacional, que é liderado pelo professor Fábio Parreira, um grupo de pesquisa do qual eu faço parte. A gente tem a sorte de ter uma aluna, que é a Silvana Clises, esse nome difícil, Clises,
Clesis, eu não sei pronunciar, né? Nunca aprendo o nome da Silvana. A Silvana foi nossa aluna, ela terminou a graduação conosco, mas ela tem uma habilidade muito grande em design, em desenhos. E ela tem nos ajudado a fazer o desenho dos jogos de outros colegas. Atualmente ela é designer na URI e ela tem duas empresas. Uma empresa que desenvolve sites, inclusive o site da Expofred foi feito pela empresa dela. A empresa dela com mais 2 colegas do curso, que também estão formados. Uma está trabalhando em Curitiba e um deles faz doutorado em engenharia elétrica na URGS. E ela tem nos ajudado muito com essa questão das interfaces, porque quando a gente cria um jogo educacional, a interface tem que ser bem atrativa, principalmente quando a gente quer atingir um público da educação básica. Aqui nós temos um jogo então que fala sobre a ideia de fazer compras. A criança recebe uma mesada e ela vai gastar essa mesada no supermercado, na lanchonete, na sorveteria, numa loja de brinquedos. Começa de um nível mais simples até chegar no nível mais elevado, que ela trabalha com centavos, ela vai trabalhar com a questão de troco, questão da educação financeira, de como gastar a sua mesada. Temos um outro jogo que foi feito pelo aluno Mike Basso, que é sócio da Silvana também numa das empresas, que é a Website Brasil. Website Brasil, desculpa. E o Mike está fazendo doutorado agora na URGS, Engenharia Elétrica. Ele fez um jogo que tem um robozinho chamado Zag, aprendendo com o Zag, toda a interface, todo o design também. É um jogo que é simples porque é para alfabetização de crianças lá na pré-escola, mas é um jogo muito complexo do ponto de vista de informática. Tem esse nível onde aparecem as vogais e a criança tem que desenhar por cima usando o touch, o dedo, quando ela está no smartphone ou no tablet, ou usando o mouse quando ela está no computador. E depois tem uma fase em que não aparece nada e a criança tem que desenhar a letra. E existe uma rede neural artificial dentro desse algoritmo para verificar se a letra está correta, está dentro dos parâmetros aceitáveis. Então, é um jogo simples, tem toda uma historinha que a criança vai até a escola, conhece o Zag, e aí começa a aprender as vogais, tem que encontrar vogais escondidas, mas a parte computacional do jogo, a parte mais complexa, é a rede neural artificial. Temos também um jogo na área de reciclagem, foi feito pela Angélica Scali, a equipe, a Silvana de novo no design, eu e o professor Fábio como orientadores. Esse jogo está disponível naquele link que aparece ali no GitHub, vocês podem acessar e jogar um. É um jogo em que a criança vai passear por diferentes lugares da cidade, vai da sua casa até a escola, vai no parque, e ela tem que ir juntando o lixo que ela vai encontrando e colocando nas lixeiras correspondentes. O nome é Fred, em homenagem à cidade de Frederico Westphalen, né? E ele vai encontrando lixo no caminho e vai então colocando naquelas lixeiras que tem as cores adequadas, né? Se é metal, se é papelão, se é lixo orgânico e assim. Um outro jogo que nós desenvolvemos também nesse mesmo grupo, esse foi feito pela aluna Karina Zorteia, a equipe do design continua a Silvana e eu e o professor Fábio também como orientadores, também está disponível na internet para jogar. É um jogo para, na verdade, conscientizar as pessoas sobre o mosquito da dengue, chamado, se vocês quiserem perguntar, eu conto a historinha de por que o nome é Super Zid. Então o Zid é esse personagem tem que matar o mosquito, tem que eliminar os focos do mosquito, como pneus, lixo, e é um jogo chamado jogo de plataforma. Como aquele jogo do videogame do Mario, você deve conhecer o Mario Bros, né? Ele vai pulando nas plataformas e vai avançando, matando o mosquito, eliminando um foco, e aí vai chegando nos próximos níveis. Na área de matemática, aqui é uma experiência sobre jogos matemáticos. Então, um grupo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, além de desenvolver todo um trabalho com essa questão de jogos, lançou um e-book. Esse e-book está disponível na web, com vários jogos que eles criaram, jogos novos, estratégias novas para ensinar matemática em jogos. A questão dos projetos, muitas disciplinas, muitas escolas também, principalmente na educação básica, depois quando chega no ensino médio se perde um pouco, trabalham voltados com projetos. Na cidade onde eu moro, que é Itaquaruçu do Sul, a escola municipal elege todos os anos um projeto. E aí as turmas todas trabalham voltados para esse projeto. Às vezes o projeto tem a ver com a água, às vezes com reciclagem de lixo, a cooperação, solidariedade. Todo ano eles fazem um trabalho voltado para projetos. E a gente chama isso de Project Based Learning, aprendizagem baseada em projetos. Né? Então nós podemos estabelecer, por exemplo, eu ministro uma disciplina chamada Gerência de Projetos de Software. Ao invés de eu ficar ministrando um conteúdo teórico durante o semestre todo, eu posso estabelecer um projeto lá no início do semestre em que os alunos vão ter que se envolver. E eu fiz isso esse semestre numa disciplina chamada Computadores e Sociedade.
eu disse para os alunos, a gente pode vir aqui e vamos fazer, né, discussão sobre vários temas da influência da tecnologia da informação na sociedade. Mas o mais importante é desenvolver um projeto mostrando essa influência na prática. Então nós criamos um projeto chamado Sistemas de Informação em Ação. E dividimos a turma em grupo, e cada grupo escolheu um tema. Eu fiz algumas sugestões e eles também escolheram alguns temas livres. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos um grupo que vai trabalhar com a prevenção do aliciamento de crianças na internet e vai fazer palestras em escolas. Nós temos um outro grupo que vai trabalhar fazendo a manutenção de computadores nas escolas públicas, vai colocar aquelas escolas públicas que têm laboratórios que estão parados, que estão com os computadores estragados, eles vão lá fazer a manutenção. Eles vão colocar a mão na massa. E isso é muito interessante. É um projeto e eu vou acompanhar esse projeto durante todo o semestre. Eles vão montar um projeto como se fosse um projeto de extensão, seguindo todas as regras da UFSM. E tem várias etapas. Construir o projeto, apresentar o projeto, validar o projeto comigo e com a turma e depois apresentar os resultados do projeto no final do semestre. Ir a campo e trazer os resultados que eles... Um outro exemplo aqui de Project Based Learning, lá em Frederico. Aqui em Frederico, se eu estou aqui, né? É que como eu vou fazer essa palestra também em Palmeira, eu tenho me perdido um pouco, desculpe. É um projeto muito bonito, envolve a Prefeitura, a URI, a UFSM. A UFSM participa com a professora Aline, na Engenharia Ambiental, que é a principal coordenadora desse projeto, que inclusive agora instituiu a reciclagem de lixo, a Prefeitura de Frederico instituiu a reciclagem de lixo seletiva, a coleta de lixo seletiva, desculpem. E nós como curso de sistemas, uma professora, a professora Adriana e um aluno, que é o Wagner, desenvolveu, sob a orientação da professora Adriana, um aplicativo para descobrir os pontos de coleta, os horários, que dia que o caminhão vai passar coletando lixo seco. Então nós agora estamos agregando, né, essa questão interdisciplinar, a engenharia ambiental e agora também de informação. Então, a PBL, eu vou apresentar um problema para o aluno resolver. Desculpa, eu estava no projeto, né? Project Based Learning, agora eu já estou no outro. Problem Based Learning, porque o PBL é o mesmo, né? Mas agora o P não é de projeto, agora o P é de problema. Tá, mas eu quero chegar na sala de aula e eu quero fazer uma atividade diferente. Eu vou trazer um problema. E a partir desse problema, o meu aluno vai, junto comigo, interagir e construir o seu conhecimento. Por exemplo, como resolver um problema do cotidiano? O Ático Chassot era um professor que dizia muito que a gente tinha que sujar o ensino. O que é sujar? Eu quero explicar alguma coisa científica para o aluno. Por que eu não trago alguma coisa da vivência do aluno e depois eu trago a experiência científica? E ele fazia um exemplo de como é que se fazia sabão. Ele começava trazendo a experiência empírica das pessoas que sabem fazer sabão e depois ele explicava as questões científicas sobre como fazer sabão. Aí eu não sei fazer sabão, mas era um exemplo que ele dava, né? Então era para trazer o ensino mais perto da realidade do meu aluno. Então, como é que o saber empírico, que é a minha experiência, é a cultura, como é que o agricultor planta, como é que ele tem mel, como é que ele faz melado, como é que ele colhe o milho, e depois eu a partir da experiência que esse agricultor tem, eu trago as questões científicas para aprimorar o trabalho dele e para ele entender por que ele faz daquela forma e por que aquela forma pode ou não estar correta, porque às vezes a experiência e a cultura nos faz fazer coisas erradas. E eu quero mostrar depois cientificamente que isso está errado. Mas eu não posso chegar para esse agricultor e dizer assim, você está errado. Eu tenho que conversar com ele, entender o que ele está fazendo, ganhar a confiança dele, trocar experiências, aprender com ele e aí sim colocar o conhecimento científico à disposição dessa pessoa. Agora então a gente vai fazer uma atividade interativa. Vocês vão dizer para mim, numa folha que eu vou entregar para vocês, né, que eu já entreguei, algumas coisas que vocês aprenderam com essa videoaula, algumas perguntas que vocês vão me fazer e uma dúvida principal. E nós vamos interagir agora, vocês meus alunos, né? E aí isso é um exemplo de como é que vocês podem fazer essa interação na sala de aula com os alunos de vocês.